Após herdar uma choza velha, decidi transformá-la em um lar incrível para um homem sem teto. A notícia da morte da minha tia distante chegou como uma avalanche. Um dia, eu estava lá, vivendo minha rotina de arquiteto na zona leste de São Paulo, lutando contra a frustração de um mercado saturado, e no outro, recebi as chaves de uma construção deteriorada, uma choza que havia sido um lar para alguém em outro tempo, em uma esquina esquecida. E ali estava eu, de frente para aquele monte de tijolos e madeiras podres. Enquanto olhava, algo dentro de mim começou a pulsar mais forte. Aquele espaço podia ser negligenciado, mas em minha mente fervilhante, ele era um verdadeiro diamante bruto. A ideia tomou conta de mim. Eu queria transformar aquele lugar em um lar acolhedor para João, um homem que conheci numa ação comunitária. Ele enfrentava as duras realidades das ruas, mas seu sorriso e bondade eram mais brilhantes que qualquer construção que eu já havia feito. No começo, meus amigos e familiares não entendiam. Meu pai, um típico empresário pragmático, olhou para mim como se eu tivesse perdido o juízo. Investir em algo assim? Você está louco, Lucas? Seu tom ácido me cortou, mas eu precisava seguir esse impulso. A determinação dentro de mim crescia a cada dia que trabalhava na reforma da choza. Para mim, o que importava não era apenas o tijolo ou a argamassa, mas sim a esperança que eu queria trazer àquela nova vida que começaria ali. Conforme a reforma avançava, os desafios se acumulavam. O que parecia ser uma simples pintura transformou-se em um dilema financeiro. O custo acabava alcançando números maiores do que eu podia suportar. E se isso não bastasse, um empresário ganancioso apareceu, me oferecendo uma bagatela pela construção para que pudesse derrubá-la e erguer um edifício luxuoso. A proposta parecia um tapa na minha cara. Com a pressão aumentando, minha esperança começou a se misturar com a incerteza. O que eu realmente deveria fazer? Precisava desistir e vender? Enquanto contemplava a velha choza, percebi que já não se tratava apenas da reforma física. Era sobre desafiar um sistema que marginaliza pessoas como João, uma luta muito maior. No fundo, meu pai não entendia a gravidade do que eu estava fazendo. Podia ver o olhar preocupado dele, mas não conseguia fazer diferença entre suas expectativas e a voz que gritava dentro de mim. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com essa mente inquieta e coração acelerado, eu sentia as paredes da choza me dizendo para não desistir. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Eu podia convencê-lo a se juntar a mim nessa luta? Precisava encontrar uma maneira de mostrar a meu pai e a todos ao meu redor que transformar essa velha estrutura não era só uma questão de tijolos. Era um ato de amor. Com cada prego que eu martelava, a esperança crescia. Mas o que acontece quando as expectativas familiares se chocam com os sonhos mais profundos? Estava a um passo de descobrir. Chegou o dia em que a coragem precisava ser colocada à prova. O sol raiava por entre as frestas das tábuas e iluminava os cantos escuros da choza. E eu sabia que aquele era o momento ideal para conectar João ao seu futuro lar. Convidei-o para um café, um gesto simples, mas que pesava na ansiedade do meu coração. Ele apareceu com seu sorriso que, mesmo desgastado pelas intempéries da vida, ainda era capaz de iluminar até os dias mais cinzentos. Enquanto tomávamos café, olhei em seus olhos. "João, preciso te mostrar algo", disse, tentando esconder o nervosismo na voz. Ele me seguiu até a choza, e cada passo que dávamos parecia carregado de significados. O que ele veria ali não era uma simples reforma. Era um sonho. Uma nova esperança. Quando entramos, o olhar dele percorreu cada canto,
absorvendo a transformação que eu ainda estava batalhando para concretizar. Lucas, eu não consigo acreditar que isso poderia ser meu, ele murmurou. Seu tom era uma mistura de incredulidade e gratidão. Ao mesmo tempo, eu sentia que havia um peso em suas palavras, uma sombra que falava de sua vida nas ruas, das frustrações que escutamos apenas na calada da noite. Fiz questão de mostrar cada detalhe que eu sonhava. As paredes pintadas de um azul suave que remetia ao céu. O pequeno jardim que começava a brotar do lado de fora, onde as flores ainda eram tímidas, mas prometiam vida. O espaço para uma cama que começava a ser montada. Cada canto, cada detalhe, era um convite à esperança. Mas em meio aos meus anseios, a voz do empresário ganancioso ecoava em minha mente. Lucas, isso é um risco enorme. Você já considerou que talvez você não tenha como continuar? E se tudo isso não der certo? Meu pai, ainda em meu subconsciente, me lembrava do lado prático da vida. Mas o olhar de João era tudo o que eu precisava. Não era só sobre tijolos, era sobre resgatar dignidade. Lucas, eu não mereço isso, João disse, e suas palavras me cortaram como uma faca. Lutei contra a vontade de perguntar por quê, mas consegui me conter. Você merece tudo isso e muito mais. Acredito na sua capacidade de recomeçar, respondi, com mais certeza do que eu realmente sentia. Ele começou a se soltar, e os sorrisos se tornaram mais frequentes. O ambiente pesava menos. Falamos sobre seus sonhos, sobre o que ele queria fazer quando tivesse um lar. Eu o encorajei a pensar em pincéis e cores. Ele atendeu, e sua criatividade surgiu como uma borboleta que há muito esteve aprisionada. Mas no fundo, a pressão continuava. O empresário ainda não desistira. Ele queria a chosa, e eu sabia que dias difíceis estavam por vir. Meus esforços na reforma agora estavam em jogo, e quanto mais eu lutava contra o tempo, mais percebi que tinha que enfrentar também os meus medos internos, a dúvida que se arrastava como uma sombra. No fim daquele dia, ao olhar para João, percebi que não era apenas ele que encontrava um novo começo. Eu também estava me descobrindo em meio à luta. Mas seria suficiente? Conseguiríamos transformar não apenas a chosa, mas a nós mesmos diante do desespero e das pressões externas? Só havia uma maneira de descobrir: arriscar. Mas o que aconteceria quando novas ameaças surgissem? Naquela noite, enquanto a cidade pulsava com vida, eu olhei pela janela e soube que tudo ainda estava apenas começando. Com a mudança, viriam novos desafios, e eu precisava estar pronto para eles. Transformar a chosa em um lar seria apenas a primeira etapa de um caminho que ainda estava por vir. O que mais o futuro prepararia para nós? O despertador tocou cedo naquela manhã, e o som reverberou na chosa, agora cheia de promessas. Eu ainda me lembrava do brilho no olhar de João, e isso me deu forças para encarar o que estava por vir. Mas, à medida que a cidade despertava, a pressão do empresário ganancioso se tornava mais palpável. Ele não iria simplesmente deixar escapar a oportunidade de tomar a propriedade de mim. Enquanto eu preparava um café fresco e forte, meu coração pulsava forte com a adrenalina da luta que estava apenas começando. A cada gole, eu me lembrava das palavras de apoio que havia dado a João. Você merece tudo isso, eu havia dito. Mas, e quanto a mim? Também merecia essa luta? As dúvidas começaram a surgir, como nuvens pesadas se acumulando no céu azul que eu tanto amava. Decidi que não ia permitir que meu medo me paralisasse. A reforma tinha que continuar, e eu precisava que João estivesse ao meu lado. Naquele momento, peguei meu celular e enviei uma mensagem a ele. Bom dia! Que tal começarmos a pintura hoje? Vamos fazer desse lugar algo incrível juntos. Em segundos, a resposta chegou. Estou dentro, Lucas. Mal posso esperar para ver tudo isso acontecer. O dia começou a se desenrolar com um brilho novo. A luz do sol filtrava pela janela, como se dançasse ao som de uma nova melodia. Quando João chegou, ele trazia consigo não apenas um balde de tinta, mas uma energia contagiante. Nada como um pouco de cor para iluminar o nosso sonho, exclamou.
e eu ri à sua disposição. Juntos, subimos as escadas até o cômodo que ainda estava em ruínas. O cheiro da tinta fresca invadiu o ar, enquanto as latas se abriam e nós mergulhávamos em nosso projeto. João estava radiante enquanto passava o pincel pela parede, cada traço dando vida ao espaço. Nos momentos silenciosos, enquanto eu o observava, percebi algo. Ele não estava mais só na figura de um homem sem teto, mas de alguém transformando a própria história. Durante as risadas e conversas, surgiram memórias antigas. Ele falou sobre seus dias mais difíceis, as noites em que o céu era apenas um manto de solidão. Lucas, eu nunca pensei que poderia viver assim novamente. Cada pincelada é um recomeço, disse ele, com os olhos brilhando de emoção. Era incrível vê-lo ressurgir das cinzas. Mas, como uma tempestade que se aproxima de um céu limpo, meu telefone vibrou, interrompendo o momento. Era uma mensagem do empresário. Você sabe que eu não vou desistir. Preciso da chosa até o final da semana. Escolha, ou me vende, ou fecho a estrada para você. O peso dessas palavras caiu como um golpe no meu estômago. Meu coração disparou e um frio percorreu minha espinha. Olhei para João, que ainda estava concentrado nos fios coloridos da pintura, mas percebi que a alegria de antes estava agora escondida atrás de uma nuvem escura. Para ele, as paredes que pintávamos eram sonhos, mas para mim representavam a luta por algo muito maior. Eu precisava protegê-lo. Fechei os olhos por um instante, tentando encontrar a saída. Se eu tinha que lutar, era por nós dois. As possibilidades e riscos contra a promessa de um lar ecoavam na minha mente. Olhei novamente para João, determinado. Vamos fazer isso com todas as nossas forças. Não podemos deixar que ninguém venha entre nós e nossos sonhos. Através do esforço e da luta, compreendi que o que estávamos construindo ia além da reforma. Era a nossa identidade. Mas essa batalha estava longe de ser resolvida. O que aconteceria se o empresário decidisse agir? Todos os nossos esforços estariam em jogo. A adrenalina pulsava pelo meu corpo, e eu sabia que uma decisão estava se formando dentro de mim. Era hora de agir, e não havia tempo a perder. Nossa jornada para transformar a choza em um lar tinha apenas começado, e as dificuldades estavam apenas aguardando a espreita. O que seria necessário para ultrapassar os obstáculos que viriam pela frente? A força do nosso laço seria suficiente? João continuava a pintar, mas a tensão no ar era difícil de ignorar. O brilho em seus olhos começava a vacilar, enquanto eu refletia sobre a mensagem do empresário. Eu preciso fazer algo, pensei, a urgência surgindo na minha mente. O que um simples homem e um sonho poderiam fazer diante de uma ameaça tão poderosa? Olhei para João, que ainda estava tão concentrado, e percebi que a pintura não era apenas um ato material. Era a estética de nossas vidas sendo moldada. Cada cor estava entrelaçada com nossas histórias e esperanças. João, chamei, a voz firme, precisamos conversar. Ele parou e olhou para mim, a expressão cautelosa. O que aconteceu? Sua voz carregava uma preocupação que eu não queria escutar, mas que sabia que precisava compartilhar. Recebi uma mensagem do empresário. Ele está pressionando para que eu venda a choza e ele ameaçou fechar a estrada se eu não fizer isso. Senti um nó na garganta ao pronunciar aquelas palavras. Nossos sonhos, nosso recomeço poderia estar em risco. Os olhos de João se turvaram um instante e então a determinação que eu conhecia saltou à tona. Lucas, não podemos deixar isso acontecer. Essa choza é mais do que madeira e telhas. É o nosso refúgio, o nosso futuro. Ele clenched his fists, o que significava que ele também sentia a urgência da situação. As palavras de João ecoaram dentro de mim. Era verdade. Aquele lugar representava nossa renovação. Toda a dor e a luta que enfrentamos nos trouxeram até ali. E se fizéssemos algo audacioso? E se não estivéssemos sozinhos? Sugeri, uma ideia começando a germinar em minha mente. Como assim? João questionou, os olhos esboçando uma centelha de esperança.
Podemos buscar apoio na comunidade. Vamos mostrar o quanto essa choza significa para nós e para todos que necessitam de um lar. Juntos, seremos mais fortes do que qualquer empresário que queira nos derrubar. A empolgação cresceu enquanto eu falava. A ideia começava a se desenrolar como um filme na minha mente. Você acha que eles vão nos ajudar? João parecia quase hesitante, mas suas palavras refletiam um medo que eu também carregava. O mundo estava cheio de incertezas, mas a esperança fazia parecer que só daquela forma poderíamos enfrentar a tempestade. Temos que tentar. Vamos fazer um evento, uma feira de arrecadação. Podemos convidar todos que conhecemos, reunir amigos, familiares. Podemos vender comidas, fazer uma pequena apresentação, até mesmo mostrar a nova cara da choza. Isso vai atrair atenção. Se conseguirmos o apoio da comunidade, temos uma chance. A determinação tomou conta da minha forma de agir. Um sorriso se formou no rosto de João. Estou dentro! Vamos fazer isso acontecer! Assenti e deixei que aquela emoção se espalhasse por meu corpo. A adrenalina me impulsionava e aquela ideia parecia o primeiro passo verdadeiro em nossa luta. Mas, como um vento frio que bruscamente interrompe um dia ensolarado, outro pensamento cruzou minha mente. E se o empresário soubesse de nossos planos? E se ele tentasse sabotar o evento, ou pior, tomasse uma ação drástica antes que pudéssemos fazer algo? O medo tentava me engolir, mas não deixaria isso acontecer. Enquanto começávamos a planejar, anotei tudo em um papel. Precisávamos de um espaço, de ajuda e alguém capaz de criar uma divulgação. A urgência nos unia, mas a pressão do empresário ainda pairava sobre nós como uma sombra. João, dizia, precisamos agir rápido. Não podemos nos dar ao luxo de hesitar. Ele concordou, e juntos começamos a traçar um plano. Cada detalhe parecia mais próximo de trazer a esperança de que poderíamos vencer. Mas à medida que a noite se aproximava e a ideia se formava, um novo desafio parecia se anunciar. O vento soprou forte, e não apenas os pensamentos, mas também as dúvidas sobre como nos preparar para enfrentar aquela força opressiva. O que aconteceria quando a hora chegasse? E se o empresário decidisse agir antes de nós? A adrenalina estava lá, mas não podíamos ignorar o que estava à espreita. As luzes da cidade, embora belíssimas, eram um lembrete de que a batalha estava apenas começando. A semana que se seguiu à decisão de João e eu foi uma montanha-russa de emoções. Com o pôr do sol derramando tons laranjas e lilazes sobre a choza, me sentia mais esperançoso do que nunca. Cada dia trazia novos desafios, mas a ideia de unir a comunidade para proteger nosso lar acendia uma chama dentro de mim. João e eu começamos a planejar com afinco. Mapeamos os recursos que tínhamos. Amigos, famílias e até algumas organizações locais que poderiam se interessar. O telefone não parava de tocar e a cada contato, a cada pessoa que topava nos ajudar, a sensação de que estávamos movimentando algo grande crescia. Lucas, é incrível como as pessoas se importam, João exclamou uma tarde, enquanto tomávamos um café em um barzinho que ainda respingava a essência boêmia da cidade. Havia um brilho nos olhos dele que eu não via há tempos. Sim, olha quantos amigos já confirmaram presença no evento. E ainda temos a Marlene, que disse que vai trazer os quitutes que faz. Respondi, sentindo uma onda de gratidão por aqueles que estavam ao nosso lado. A cada novo apoio que recebíamos, a ansiedade pelo evento aumentava. Sonhar em ver a choza repleta de rostos amigos, todos unidos por um propósito, era o que me movia. Contudo, a sombra do empresário ainda pesava sobre nossos ombros. Sempre que ouvia uma sirene ou um carro passando, meu coração disparava. E se ele descobrisse nossos planos? E se ele tentasse bloquear a estrada, como havia ameaçado? Sobre isso, não falávamos muito. João tentava manter o moral elevado, mas eu percebia as preocupações que espreitavam em seu silêncio. Uma preocupação que compartilhávamos, embora não verbalizássemos. Naquela noite, quando o céu escureceu e as estrelas começaram a brilhar, decidi que precisava falar com ele sobre isso. João,
Você já pensou no que vamos fazer se o empresário tentar nos parar? Perguntei, o coração pesado. Ele respirou fundo, olhando para o céu. A verdade é que não sei. O que podemos fazer contra alguém tão poderoso? Sua voz estava um pouco trêmula, e percebi que a insegurança estava brotando aos poucos. Precisamos de um plano de emergência. Algo que possamos fazer se as coisas começarem a ficar perigosas, propus. Mas, por enquanto, vamos nos concentrar no evento. É nossa chance. João balançou a cabeça, recolhendo a determinação que sempre tive orgulho de ver nele. Ok, Lucas, vamos focar no nosso evento. Mas, se a situação ocorrer, o que vamos fazer? Seu olhar estava firme, mas suas palavras eram uma chamada à ação. Precisávamos de um plano e também de coragem. No domingo, todos se reuniram na choza, e a energia era contagiante. Enquanto as mesas eram arrumadas, a música de fundo envolvia a atmosfera com um clima de esperança. Mas as ameaças ainda flutuavam em nossas cabeças. A feira vai ser um sucesso, você vai ver, disse Carolina, uma amiga de longa data que tinha um sorriso largo e contagiante. Todo mundo vai amar a comida e as apresentações. E mais importante, vamos fazer história. Os desafios que enfrentamos juntos nos tornaram mais fortes, mas não podíamos ignorar a próxima etapa de nossa luta. A noite anterior ao evento chegou, e com ela, um misto de expectativa e medo. O que teria reservado para nós o empresário? Será que hoje seria o dia em que nossa determinação seria finalmente testada? A resposta estava prestes a ser revelada, e eu apenas esperava que tivéssemos preparados o suficiente para enfrentar o que viesse. Enquanto eu olhava para a choza iluminada pelas luzes, uma nova pergunta ecoava em minha mente. Será que conseguiríamos realmente proteger o que construímos? Quando o sol finalmente nasceu no domingo, seus raios filtravam-se pelas frestas das janelas da choza. A luz iluminava os sorrisos ansiosos daquelas que chegavam para ajudar. Havia algo mágico no ar, como se as esperanças de cada um estivessem se entrelaçando, formando uma teia invisível de proteção ao nosso lar. Olha, já estão chegando, disse João, acenando para a primeira leva de amigos. O coração dele, assim como o meu, pulsava forte com a expectativa. O evento que planejáramos com tanto carinho estava prestes a começar, e cada parte do cenário parecia vibrar em sintonia com a nossa determinação. Com uma caixa de som emprestada, ligamos a música que nos acompanharia durante todo o dia. As risadas começaram a ecoar, e a atmosfera já tinha um sabor de vitória. Marlene, como prometido, trouxe suas maravilhas da culinária. O cheiro de bolo de cenoura e coxinhas parecia abraçar a todos. As mesas estavam repletas de cores e sabores, como se a própria choza estivesse sorrindo. Entre ensaios e preparativos, senti que aquele era um momento que não poderia ser esquecido. Era mais que uma feira. Era um manifesto, uma celebração da união. À medida que mais pessoas chegavam, percebi algo importante naqueles rostos. Não era apenas apoio, era um sentimento coletivo de pertencimento, algo que o empresário nunca poderia apagar. Mas, no fundo de minha mente, o temor ainda tremia. E se ele viesse? Apenas a lembrança de suas palavras ríspidas me fazia tremer. Vou acabar com a sua festinha, Lucas. Por mais que tentasse afastar essas ideias, sua presença era como uma sombra, sempre à espreita. Carolina apareceu, puxando-me para a dança, enquanto as crianças se revezavam em um canto com balões coloridos. Entre risos e passos desajeitados, uma voz familiar quebrou a alegria momentânea. Era Dona Iraci, uma moradora querida do bairro, com seu jeito acolhedor e encantador, que passava sempre por ali. Lucas, querido, alguém está olhando a situação do lado de fora. Tem um carro preto parado ali. O sangue parou em minhas veias. O temor colou-se a mim, e um frio na espinha me lembrou da ameaça. Quem é? Perguntei tentando soar calmo, mas minha voz era apenas um eco do que realmente sentia. Não consegui ver, mas parece um homem importante. Você precisa verificar, ela disse, pressionando a mão em meu ombro. Fui em direção à entrada da choza, onde uma nuvem de tensão parecia pairar.
Quando cheguei lá fora, vi o carro. Nele, o reflexo do sol maduro brilhava como se o universo estivesse me avisando para não ceder ao medo. Avancei lentamente até o veículo, o coração martelando contra o peito. As pessoas do evento, envoltórias de alegria, continuavam sem saber o que estava por vir. "Ei!" chamei, tentando manter a voz firme. O homem que emergiu do carro vestia um terno escuro, com a cara de quem não costumava ouvir um não. "Você é Lucas?" ele perguntou. E eu assenti, engolindo em seco. "Preciso conversar com você. É uma questão de negócios. Vamos discutir como podemos mudar essa feira." O sorriso dele era sombrio. Diante dele, toda a coragem que tinha acumulado pareceu desabar. Sua presença gelava o ar, e um nó se formou em meu estômago. Eu sabia que esse era o momento decisivo, o teste que nos esperava. E se a luta não fosse só pela Chosa, mas pela própria essência do que construímos juntos? Algo dentro de mim sabia que nossas ações naquele dia iriam mudar tudo. "Vamos conversar", respondi, um novo tipo de determinação ardendo dentro de mim. Mal sabia eu que esse seria apenas o começo de uma batalha maior, na qual todos nós seríamos levados a questionar até onde iríamos para proteger o que amamos. O que será que aconteceria a seguir? O homem no terno escuro avançou, seu olhar fixo em mim com uma mistura de desdém e curiosidade. Eu podia sentir o peso da sua presença, quase palpável entre nós. "Você não pode continuar com isso, Lucas. Esse evento é um estorvo. É melhor para você e para todos que desistam", ele declarou, sua voz cortando o ar como uma faca. Respondi impulsivamente. "Essas pessoas precisam disso. A Chosa não é apenas mais um espaço. É um símbolo de esperança. Não vamos nos calar." As palavras saíram do meu peito como um grito de resistência. Um sorriso sardônico dançou em seu rosto. "Esperança? Você está apenas acumulando problemas. O que você está fazendo não vai trazer nada além de complicações. Há coisas maiores em jogo." Ele gesticulou, como quem tenta me convencer de que o medo que sentia era justificado. Mas a verdade é que suas palavras não me abalavam. Pude ouvir a música e as risadas lá dentro da Chosa, sons de alegria que pareciam brigar contra a escuridão que aquele homem tentava trazer. Senti com clareza que não apenas eu, mas todos ao meu redor estavam prontos para lutar. "Você não vai nos parar. Essa feira é o que temos, e não será com ameaças que você vai tirar isso de nós", afirmei, firmando os pés no chão. "Se você quer isso, tudo bem. Mas quando a realidade bater, Lucas, lembrar-se dessa bravata será doloroso", ele respondeu vacilando, mas em um tom que deixava claro que ainda não havia desistido. Poderia sentir a tensão crescendo no ar, como se o próprio dia estivesse aguardando o desenrolar de nossa troca. Voltei rapidamente para dentro da Chosa. O ambiente transbordava vida, luz e esperança. As vozes se misturavam alegremente e a pequena Marisol, com seu cabelo de cachinhos, puxou meu braço, pedindo para dançar. Eu ri e a acompanhei, dançando e tentando deixar de lado a ansiedade que batia forte. O momento parecia inegavelmente feliz, uma combinação perfeita entre comunidade e amor. Mas, em meu coração, o peso da ameaça permanecia. Aquela conversa não foi apenas um chamado para o medo, mas também uma decisão clara. Eu não poderia permitir que o desespero se instalasse. O que aconteceria se eu não reagisse? A luta estava apenas começando. Conversei rapidamente com Marlene, contando-lhe sobre o homem do carro preto. Os olhos dela brilharam com preocupação, mas logo se inflamaram de determinação. "Vamos nos unir. Se ele está vindo atrás de você, é porque tem medo do que estamos fazendo juntos." Suas palavras me impulsionaram. Ali, naquele ambiente quente e acolhedor, decidimos que o evento não seria apenas sobre vender e expor. Seria um manifesto de resistência. Se ele queria guerra, nós teríamos que ser fortes juntos. Uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Um discurso, um convite à união,
algo que pudesse inspirar todos a lutar por nossa causa. Enquanto eu pensava nisso, pude ouvir a música mudar para um ritmo mais contagiante, e uma ideia ousada cruzou minha mente. Levantei a mão e pedi a todos que se juntassem. O murmúrio parou e a atenção se voltou para mim. Era o momento. O coração batia rápido e a adrenalina disparava. Amigos, estamos aqui hoje para celebrar nossa comunidade e não podemos deixar que ninguém nos diga o que fazer. Se somos uma família, devemos nos proteger juntos, lutar juntos. As palmas começaram a se erguer e as vozes se uniram em um clamor. O calor da determinação aquecia cada rosto presente. Era a hora de transformarmos aquele evento em um símbolo de nossa força coletiva. Eu sabia que mais desafios viriam, mas aquele instante era a nossa resposta ao que ainda estava por vir. E no fundo, um novo pensamento me assombrava. Até onde eu iria para proteger não só a Xhosa, mas tudo o que me importava? As perguntas ecoaram na minha mente enquanto o entusiasmo tomava conta do espaço. Qual o preço a ser pago? Seria a batalha que acabaríamos enfrentando a verdadeira prova de nosso amor e união? A música pulsava como um coração vibrante, enquanto as voltas e reviravoltas da dança nos conectavam mais do que eu poderia imaginar. A alegria ao meu redor me envolvia, mas a sombra do homem do terno escuro pairava em minha mente. O que ele teria em mente, afinal? Um calafrio percorreu a espinha ao pensar nas ameaças que ainda podiam vir. Com os rostos iluminados ao meu redor, percebi o poder que aquela festa tinha. Era mais do que um evento. Era uma celebração da nossa luta, uma afirmação do que realmente importava. Corações pulsando juntos, pulsos mantendo a cadência da vida. A energia era contagiante. "Vamos fazer um brinde", exclamou Marlene, levantando um copo improvisado. O pequeno trago de suco de laranja se tornou um símbolo de união, e todos nós nos juntamos, olhos brilhantes e sorrisos largos. Pela nossa Xhosa, por cada lar que estamos construindo juntos. Os copos se encontraram e um grito coletivo de saúde ecoou. Senti a força da multidão, uma onda de amor e apoio que era inegavelmente poderosa. Isso era mais forte do que qualquer homem em um terno escuro. Era sobre nós, nossa comunidade, nossa luta. Entretanto, enquanto os risos ecoavam, meu cérebro se debatia com o dilema. A ideia de resistência fervia dentro de mim. Mas, e se a realidade se mostrasse ainda mais sombria? Me perguntava se estava pronto para enfrentar o que viria. As palavras do homem ainda ressoavam. Quando a realidade bater? Quais seriam as consequências de desafiar alguém tão determinado a destruir nossa esperança? A dança continuou, mas o peso das responsabilidades começou a se manifestar em meu peito. Eu precisava pensar em um plano. Marlene percebeu e me puxou para o lado, longe da agitação. "O que está acontecendo? Você está muito quieto." "É o homem. Sinto que ele não desistiu. Ele pode tentar fazer algo contra nós", eu disse, a ansiedade escorrendo por entre as minhas palavras. "Se ele não sabe, então devemos mostrar a força que temos. Vamos preparar algo para ele. Um protesto, um ato que mostre que somos imbatíveis", ela sugeriu, sua paixão incendiando meus pensamentos. "E se ele decidir agir antes disso? Não podemos correr o risco de ficar parados. Precisamos estar um passo à frente", argumentei, sentindo a adrenalina aumentar. O que quer que acontecesse, eu sabia que não podia deixar os outros à deriva. Com um olhar decidido, Marlene pegou meu ombro e disse: "Então, vamos nos organizar. Usar essa festa para unir as vozes. O medo só tem poder se nós deixarmos. A luta não é só sua, é nossa." Naquele momento, uma certeza começou a se formar em mim. Se a luta era nossa, então cada um de nós tinha um papel a desempenhar. Olhei ao redor. As pessoas dançavam, riam, se divertiam, e na essência disso tudo havia uma força maior que não poderia ser ignorada. Com isso em mente, decidi que era hora de agir. Gather more voices. Tell them what lay ahead. Assim que o ritmo da música diminuísse, contaria a todos sobre o plano,
e bastaria uma palavra para que a comunidade se unisse ainda mais. Mas, enquanto fazia isso, uma sensação inquietante preencheu meu coração. E se o homem do terno escuro perdesse a paciência antes que tivéssemos a chance de nos unir? O mesmo homem que me provocara naquela tarde traçava planos secretos, e pelas minhas contas, o tempo estava se esgotando. Como poderia eu equilibrar esperança e medo quando o futuro parecia tão incerto? E, acima de tudo, quanto eu estaria disposto a arriscar para proteger o que amava? Essas perguntas zumbiam na minha mente, enquanto o ritmo voltava a subir. Precisávamos agir rápido. O destino estava em nossas mãos, e eu não podia deixar que o medo nos dominasse. O que mais eu poderia fazer em nome da proteção da chosa e de todos que ali acreditavam? O ritmo da música começou a se acalmar, como se o universo estivesse aguardando meu próximo passo. Olhei para Marlene e encontrei nela a mesma determinação que ardia em mim. Era hora de unir as vozes, e a hora era agora. Pessoal, atenção! Preciso que todos parem um instante! Gritei, tentando cortar a música com minha voz empolgada. Algumas danças pararam, olhares começaram a convergir em minha direção, e o barulho das conversas foi silenciando, como se o ambiente inteiro estivesse prestes a ouvir a verdade que pesava sobre meus ombros. Os rostos conhecidos se voltaram para mim, cheios de perguntas, mas também de esperança. Estamos aqui, juntos, mas precisamos ser mais que apenas rostos felizes em uma festa. Há uma sombra pairando sobre nós, um desafio que precisamos enfrentar. As palavras saíram quase como um sussurro, mas a intensidade aumentava na medida em que falava. Marlene me apoiou, segurando meu braço e acenando para que continuasse. O homem do terno escuro, ele não vai apenas sumir. Precisamos estar prontos. Precisamos mostrar a ele que somos mais fortes do que ele pensa. As seguintes horas foram preenchidas com um fervor contagiante. Começamos a dividir ideias, planejar um ato silente, mas significativo, que mostrasse nossa determinação. Um protesto, algo que deixasse claro que não éramos apenas vítimas ou espectadores. Precisávamos gritar em voz alta que éramos uma comunidade unida. Ouvíamos discursos, manifestos e conselhos rodando entre as pessoas, e havia uma energia pulsante que iluminava cada rosto. E se fizermos uma muralha com nossos corpos? Uma formação humana na praça principal? Assim, mostramos que estamos firmes e prontos para lutar. Sugeriu um membro mais novo da comunidade, e a ideia ecoou entre nós. Ouvíamos aplausos, incentivos, até risadas, um riso nervoso diante do que realmente poderia acontecer. Enquanto a animação aumentava, a incerteza não deixava meu coração em paz. E se o terno escuro decidisse vir atrás de nós antes que estivéssemos prontos? A ansiedade começava a misturar-se com a determinação, criando um turbilhão de emoções dentro de mim. E se tudo desse errado? Poderíamos estar colocando tudo em risco. Marlene percebeu minha hesitação. Ei, você está certo? Vamos mostrar a ele que não temos medo. Se estamos juntos, somos invencíveis. Sua voz firme era como um chamado. Eu sabia que ela estava certa e que a maioria ali também queria lutar, mas o que nos aguardava era uma incógnita. Então, vamos marcar um dia. Hoje mesmo, não podemos esperar, eu disse, sentindo a adrenalina encher a sala novamente e os rostos brilharem. Mas, antes que pudesse continuar, um som distinto veio da entrada da festa. Era um grupo de figuras encapuzadas. Meu coração parou. O homem do terno escuro não poderia estar atrás disso, certo? Olhei em volta, os murmúrios se espalhando como um fogo que consume tudo pela frente. As expressões mudaram, a tensão palpável na sala era quase ensurdecedora. Fiquem juntos, não se dispersem, eu gritei, lembrando a todos que precisávamos agora mais do que nunca de união. Mas o que aqueles intrusos queriam? Seria essa a hora em que a sombra se tornaria realidade? A música havia parado, e agora estávamos todos ali, em pé, à beira de um abismo, esperando para ver o que viria a seguir.
Meu coração disparava, e a única coisa que eu sabia era que a realidade estava prestes a nos confrontar. Precisamos agir. Agora! Pensei, enquanto os olhares se fixavam em mim, ansiando por liderança. Mas seria eu capaz de levar todos a um caminho seguro diante da tempestade que se aproximava? O grupo encapuzado se aproximou lentamente, e eu podia ver os rostos tensos da comunidade se transformando em uma tempestade de dúvidas e medos. Era como se o ar ao nosso redor se tornasse mais denso, carregado de insegurança. O homem do terno estava por trás daquilo, eu tinha certeza. Ele não desistiria facilmente. Era agora ou nunca, e eu tinha que agir. Fiquem juntos, eu peço, não deixem o medo dominar vocês. Minha voz soou firme, mas dentro de mim, a ansiedade disparava. O que eles queriam? Um silêncio pesado envolveu a todos, enquanto os encapuzados se aproximavam. Seus gestos eram calculados, mas seu propósito era uma incógnita. Oi, pessoal! Um dos encapuzados disse com uma voz obscura e disfarçada, mas a bravura em meu coração começou a ressoar. Eles estavam ali com um objetivo claro. O que eu temia era atirar a esperança de todos, e não deixaria isso acontecer. Se vocês estão aqui para nos intimidar, não vão conseguir. Eu gritei, tentando manter minha postura firme. Estamos juntos, e juntos somos mais fortes. A expressão por trás do capuz hesitou. E foi isso que eu precisava, um ponto de vulnerabilidade. O medo pode ser contagioso, mas a coragem é ainda mais poderosa. Vi algumas pessoas ao meu redor começarem a se juntar a mim, e isso acendeu uma chama na sala. Precisamos nos unir. Vamos mostrar que somos uma comunidade e que não aceitaremos injustiças. As vozes começaram a ecoar ao meu redor, uma resposta firme ao que estava prestes a se desenrolar. O que murmurei não eram apenas palavras, era um clamor por dignidade, por humanidade, por um propósito maior. Olhei nos olhos de João e pude sentir a mesma determinação fervilhando nele. Os encapuzados pararam, confundidos. Se o que queriam era medo, não perceberam que já éramos mais que isso. Um murmúrio de apoio começou a se espalhar pela multidão, e a percepção de que eram um ajuntamento imbatível emergia como um arco-íris após a tempestade. Não estamos aqui para ser derrotados, estamos aqui para lutar, alguém gritou, e aquilo gerou um efeito dominó. Eram palavras simples, mas transbordavam força. Mais vozes se juntaram, mais corações pulsavam naquele espaço, e a certeza de que juntos éramos indestrutíveis começou a cimentar-se. Sentindo a energia positiva aumentar, decidi que era hora de atacar com uma ação. Vamos fazer uma corrente. Vamos proteger a choza e mostrar ao mundo que essa é a nossa casa. Imediatamente, as pessoas começaram a formar uma roda. Chegava a ser bonito ver a união física e espiritual entre eles. Risos misturavam-se ao fervor, e antes que eu percebesse, estávamos todos de mãos dadas, a onda de solidariedade preenchendo o ar. Com aquele gesto simples, a atmosfera da festa mudou completamente. Da Uneice, como um único ser, nos tornamos uma fortaleza. Vi o sorriso de João e outros refletindo a mesma coragem que eu carregava. No meio da resistência, percebi que não estávamos apenas defendendo a choza. Estávamos lutando por nós mesmos, pela nossa dignidade, por um espaço em que pudéssemos ser ouvidos e respeitados. Os encapuzados hesitaram, e enquanto o peso de sua presença começava a esmaecer, vi um semblante que parecia confuso e indeciso. Vocês não podem fazer isso, um deles protestou. Voltem, este lugar não pertence a vocês. Nós pertencemos a este lugar, eu respondi com garra. E nunca deixaremos que alguém como você ou seu superior nos tire o que temos. Por um momento, o tempo parou. A tensão era palpável e poderia sentir o coração de cada um na roda, pulsando em uníssono. Naquele instante, tudo o que tínhamos vivido, todas as lutas e esperanças se condensavam em um só ponto. O homem do terno escuro sabia que não conseguiria nos parar. Havia uma força maior em jogo, algo que poderia derrubar qualquer barreira de medo.
Vamos, um passo de cada vez. Ninguém está sozinho, gritei. E à medida que as vozes se erguiam em uma onda elétrica, a energia se espalhou por todo o espaço, como um raio de sol que iluminava cada canto sombrio. De repente, em meio ao clamor, ouvi um barulho vindo do carro preto. O homem do terno escuro emergiu dele, sua expressão estava carregada de ira e surpresa. Ele nunca esperava que essa comunidade, que via como um punhado de indefesos, se unisse de tal forma. Minha intuição estava certa. Isso era apenas o começo de um novo capítulo. Ele olhou para mim, um olhar de desdém misturado com um resquício de advertência. Mas antes que pudesse falar, as vozes se entrelaçaram em um grito coletivo que ecoou no ar com uma força titânica. Não vamos desistir! Essa choza é nossa! O furor da determinação e união ressoava como um eco poderoso que poderia abalar os muros daquele carro luxuoso. E ali estávamos nós, prontos para enfrentar qualquer confronto. Quando os olhares se cruzaram, havia um entendimento. Não apenas estávamos lutando pelo nosso lar, mas pelo futuro que representávamos, um futuro onde a dignidade e a esperança floresceriam sem medo. Nesse momento crucial, uma onda de certeza invadiu meu coração. Eu sabia que tínhamos algo que o homem do terno não tinha. Nós éramos uma comunidade. E juntos, nada poderia nos parar. A batalha estava apenas começando, mas com cada grito de protesto e cada estrutura que construímos juntos, uma nova história começava a ser escrita. A chance de transformar não apenas a velha choza, mas a vida de todos ali, agora estava em nossas mãos. E o que mais poderia acontecer? Tudo o que havíamos conquistado não seria em vão. Um novo amanhecer estava prestes a surgir, e eu mal podia esperar para ver a beleza que poderia emergir daquela luta. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o fim. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.